O assunto dessa semana é a frustração. Eu sou a psicóloga Thalita Andrade Del Torto, especialista em atendimento infantil, e essa semana nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto que vem sendo muito discutido e também muitas famílias têm questionado a respeito dele. A frustração, como todos nós já observamos em alguns momentos, ela é comum de acontecer não só na infância, como também na adolescência e na vida adulta. A frustração é uma reação que nós temos diante de uma situação de algo que nos é negado. Então, as crianças, assim como os adultos, muitas vezes têm uma dificuldade enorme em gerenciar esses momentos. O que preocupa muitos pais e os questionamentos que têm chegado frequentemente é sobre quando devo buscar ajuda ou por que será que a minha criança apresenta tantos comportamentos negativos quando ela está frustrada? O que nós precisamos entender é que as crianças, ao longo do desenvolvimento, elas apresentam comportamentos na nossa rotina diária e esses comportamentos eles são reforçados ou não por nós que somos cuidadores. Muitas vezes a criança, em algum momento do desenvolvimento, ela teve alguma resposta à frustração agindo com comportamento negativo, que pode ser se jogar no chão, chorar, gritar, birras, que a gente já falou várias vezes sobre birras aqui no canal. A criança também, ela pode tentar agredir o adulto ou outras crianças, ela pode se comportar chutando objetos, estragando brinquedos. Por que que isso acontece? Isso acontece porque é uma reação onde ela encontra um caminho para extravasar o que ela está sentindo. Como adultos, a nossa responsabilidade e compromisso é que a gente consiga ajudar a criança a entender quais são os gatilhos que geram frustração ou situações que podem vir a gerar a frustração e ajudá-la também em como conduzir esses momentos. É claro que a gente não vai conseguir fazer isso quando está acontecendo a situação. Mas, por exemplo, quando a criança está brincando e ela quer o brinquedo do amigo, ela bate no amigo para pegar esse brinquedo. Ao longo dos nossos dias e da nossa convivência, a gente pode explicar para ela quais emoções ela sentiu naqueles momentos, como que esse amigo se sentiu com o comportamento dela de bater, como que a gente pode conduzir em outros momentos a situação. Nós não vamos enfatizar o fato dela ter batido ou o comportamento que ela teve. Nós vamos explicar para ela as emoções que ela sente e quais os caminhos que ela tem para a resolução dessas sensações. A criança tem uma capacidade enorme de aprender, mas quanto mais a gente reforçar o comportamento, ou quanto mais esse comportamento gerar em nós essa resposta imediata de atender a criança assim que ela apresenta o comportamento ruim, isso vai se intensificar. Então, se o seu filho tem apresentado muitos comportamentos explosivos, comportamentos que a gente chama disruptivos, que é bater, que é ter comportamentos inadequados em situações sociais ou mesmo em casa, comece a observar assim, o que aconteceu antes desse comportamento, quais foram as situações que fizeram com que esse comportamento viesse a acontecer e como que nós reagimos diante dele. Porque geralmente, quando os pais sabem que a criança vai ter um comportamento explosivo, eles não deixam ela chegar no momento da explosão, mas também não evitam o que acontece antes. E aí eles atendem a criança antes da explosão, mas eles não ensinam ela como gerenciar esse momento. E aí a criança entende que os comportamentos negativos mobilizam os adultos, faz com que eles as atendam mais rapidamente e aí elas passam a fazer com mais frequência e com maior intensidade. É claro que cada criança é única e os comportamentos precisam ser analisados individualmente. Mas aqui vai uma dica geral do que pode ser feito no dia a dia, de como você, como pai e mãe, cuidador, professor, pode observar o comportamento da criança e a gente chama esse trabalho de entender o comportamento de análise funcional. Então a gente vai ver o que acontece antes, o comportamento que é desencadeado e como foi reforçado em outros momentos. E a sugestão aqui é mudar a forma como a gente reage quando o comportamento acontece. Pós os eventos, a gente conversa com a criança, conta histórias de como ela pode resolver esses problemas, valida a emoção que ela sente. Eu entendo que você ficou muito bravo, eu entendo que você ficou muito frustrado, eu sei que não é fácil aguentar a raiva,
mas a gente nunca fala para a criança que ela não deve sentir raiva e também a gente nunca vai validar o comportamento inadequado. Tá bom, pais e mães? Então, analisem os comportamentos, observem a frequência, observem como eles estão sendo reforçados em casa e vamos pensar juntos em formas de mudar, em formas de estratégias diferentes de reforçar esses comportamentos. Se a gente consegue ajudar a criança a aguentar esse momento da raiva, se a gente consegue tirar ela desse funcionamento ou mudar e conduzir diferente esse momento, depois que passa o comportamento negativo ou a explosão de raiva, aí sim a gente pode dar um reforçador ou permitir que ela faça alguma coisa que ela queira, se isso é adequado e esperado para ela. E aí ela vai entender que ela foi reforçada depois que ela controlou o comportamento inadequado, não porque ela teve um comportamento inadequado, certo? Se você tem dúvidas, se você gostaria de saber mais sobre esse assunto, ou se você tem outras perguntas sobre esse assunto, manda aqui para mim nos comentários e vai ser muito bom poder responder a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.